E aí, pessoas, tudo beleza? Curiosos em saber o que vamos falar sobre sociedade e natureza? Querendo saber o que é paisagem natural e espaço geográfico? Isso é muito fácil. Você vai saber logo logo. Vem comigo! E aí, pessoas, beleza? Vamos começar aqui uma aula sobre sociedade e natureza. Bom, a gente vai fazer um resuminho bem leve para que você consiga entender algumas coisas é, e depois nós iremos fazer outras aulas aprofundando mais esse assunto, né? Basicamente é o seguinte: o ser humano é o único ser vivo capaz de alterar radicalmente o meio em que vive. Então, quando você vai em uma cidade, quando você vai até em uma fazenda, você vê uma paisagem que foi altamente alterada. E ela foi alterada porque o ser humano ele não consegue viver em um ambiente em que ele não está adaptado. E o ser humano, basicamente, ele não está adaptado a ambiente nenhum. Pense em uma baleia. Uma baleia ela está adaptada ao oceano, mas ela não está adaptada a uma floresta. Assim como um tigre está adaptado a uma floresta, mas não está adaptado a um oceano. Mas o homem não está adaptado a lugar nenhum. Se você deixar um ser humano apenas com seu aparato biológico em qualquer ambiente, ele não vai sobreviver apenas com seu instinto e suas mãos e seus dentes. Então ele precisa alterar minimamente aquele ambiente para que ele possa sobreviver, né? E também se proteger de insetos, de outros animais, de predadores, do frio, do calor, etc. Tá? Então, assim, o ser humano ele tem a capacidade de adaptar o meio ambiente às suas necessidades. Durante sua evolução, os grupos humanos deixaram de ser nômades para serem sedentários, cultivando e criando seu próprio alimento, formando sociedades complexas com a divisão de classes sociais. Então, inicialmente, os grupos humanos eles viviam da coleta, ou seja, eles viviam de todos os recursos que vinham da natureza. E então, ele era altamente dependente da natureza. Além disso, ele, em suas explicações para saber por que ele estava no mundo, por que o mundo existe, a natureza sempre foi colocada como sagrado. Então, havia uma relação muito forte entre as sociedades nômades e a natureza, porque essas sociedades viviam e dependiam da natureza de uma forma muito significativa. A partir do momento em que o ser humano ele começa a domesticar animais, ele começa a cultivar plantas, ele começa a não necessitar necessariamente da natureza. Então a natureza ela deixa de ser algo sagrado, ela passa a ser um recurso a ser explorado. Então daí você começa a ter a formação de sociedades cada vez mais complexas, com divisão de classes sociais e também um afastamento cada vez maior do que é natural, da natureza. Tá? Com a capacidade tecnológica, o homem altera as paisagens naturais, transformando elas em espaço geográfico. Então, basicamente, os conceitos são muito simples. Paisagem natural é o conjunto de elementos físicos e biológicos que formam um ambiente que não foi alterado pelo homem, certo? Não foi alterado pelo ser humano. E espaço geográfico é todo ambiente que foi alterado pelo homem em maior ou menor intensidade. Então, vamos agora ver uma ilustração, vamos ver algumas fotos que mostram esses exemplos, né? Aqui nós temos
o exemplo de paisagem natural. Veja aqui esse lago, essas montanhas, essas coníferas, né? Então, esse ambiente é um ambiente de clima temperado, né? E não foi alterado significativamente pelo homem, né? Pelo ser humano. Então, você observa que não há nenhuma casa, não há nenhum prédio, não há nenhuma alteração aqui que mostre que o ser humano está aqui. Então, esta paisagem aqui ela é considerada uma paisagem natural, assim como essa linda ilhazinha aqui, né, com essa praiazinha, mostrando que os ambientes, apesar de serem diferentes, eles não são alterados pelo ser humano, logo eles podem ser considerados como paisagem natural, certo? Já nestes outros exemplos, nós temos o espaço geográfico ou paisagem humanizada. Observem aqui o meu Rio de Janeiro, né? Aqui temos o Pão de Açúcar, caso vocês estão assistindo não reconheçam ou não sabem, porque não moram na cidade, né? E aqui nós temos todo o meio urbano no entorno, né, alterando significativamente a paisagem natural. Vejam, aqui os prédios, as ruas, essa área aqui é chamada de Aterro do Flamengo, porque toda essa área aqui ela foi aterrada, né, é um aterro, então essa área aqui é uma praia artificial construída no início do século passado. E desse outro lado nós temos uma outra cidade, onde nós temos uma grande ponte e prédios aqui. Coloque nos comentários que cidade é essa aqui, que eu acho que é uma cidade brasileira, né? E, enfim, eu só estou fazendo isso para que vocês comentem. Ok. Vamos agora a um outro conceito que é muito importante. Regiões ecúmenas e regiões anecúmenas. O que isso significa? Bom, indo direto ao ponto, região ecúmena é a região de fácil ocupação pelo ser humano. Florestas, campos, né? Enquanto que região anecúmena são regiões de difícil ocupação pelo homem, como regiões polares e oceanos. Né? É importante lembrar o que a gente viu no nosso primeiro slide. O ser humano ele adapta o ambiente às suas necessidades. Conforme esse ambiente ele tem uma maior dificuldade de ser ocupado, mais tecnologia esse ambiente precisará ser exposto, ou seja, o ser humano ele vai precisar de mais tecnologia para poder ocupar aquele ambiente. Então, se você pensar, é possível plantar tomate na Lua? Só que a tecnologia que vai ser empregada vai ser muito maior do que se você estiver numa região de clima tropical úmido e você colocar o seu tomate ali, né? Você consegue plantar batata em Marte, como nós vimos no filme? Sim, é possível. Basta você ter tecnologia empregada para isso. Agora, aqui na Terra, em qualquer lugar que você coloque uma batata, ela vai germinar e você vai ter batata. Então, veja, quanto mais difícil a ocupação, mais tecnologia será necessário para que essa região seja ocupada. Então, aqui, o que nós temos de importante? O ser humano é o único ser vivo capaz de ocupar qualquer ambiente sobre a superfície terrestre. Esta ocupação está vinculada ao uso de tecnologia. Então, vamos lá. Você consegue morar em qualquer lugar do mundo? Consegue. Você consegue ter uma ocupação, uma vila, uma cidade? Sim. Agora, isso vai demandar de mais ou menos tecnologia de acordo com as dificuldades ambientais que existem ali, certo? Quanto maior a dificuldade de se ocupar o ambiente, maior será a tecnologia empregada para isso. O homem ocupa regiões anecúmenas principalmente a partir de interesses econômicos. O que isso significa? Você só vai ocupar uma região que você vai ter que usar muita tecnologia para você continuar ali, caso você tenha
alguma vantagem. E uma das principais vantagens é a vantagem econômica. Então, a extração de petróleo em águas profundas, por exemplo, se dá com os extremos de tecnologia, devido ao interesse econômico da extração do petróleo naquelas regiões. Bom, vamos observar aqui alguns exemplos. Aqui nós temos uma região polar e uma região desértica. Então, vejam, regiões polares e regiões desérticas são exemplos de regiões que são difíceis de serem ocupadas e, por isso, precisam de mais tecnologia para a sua ocupação. Então, veja que aqui você tem temperaturas extremas, pouca água em estado líquido e o solo também coberto de gelo, o que vai dificultar o cultivo ou o transporte de qualquer coisa. Então veja que aqui é uma região extremamente difícil, assim como o deserto, onde você tem uma amplitude térmica altíssima, o que dificulta a sobrevivência de qualquer ser vivo. Inclusive, não só a amplitude térmica, como também a falta de água. Bom, vamos agora ver as regiões ecúmenas. Está aqui. Exemplos de regiões ecúmenas. Regiões de floresta e regiões tropicais são exemplos de regiões que são fáceis de serem ocupadas e, por isso, precisam de menos tecnologia para a sua ocupação. Aqui você tem um ambiente de floresta temperada, né? Aqui você tem aqui as coníferas, né? Você tem um bonito lago, você tem aqui as montanhas, mostrando que elas são montanhas de dobramentos, porque elas são dobramentos modernos, porque elas são altamente pontiagudas, né, e íngremes. Então você tem aqui um ambiente que é muito mais fácil de ser ocupado do que uma região polar ou do que um deserto. E aqui do lado, né, onde eu gostaria de passar minhas férias, né, tem aqui uma praia, né, com um ambiente tropical, né, visto que você tem aqui Palmeiras, então com certeza uma região de clima quente. Então você tem aqui um ambiente também de extremamente de fácil ocupação, né, de extrema facilidade para que o ser humano consiga ocupar. Então veja que esses ambientes aqui, eles vão precisar de muito menos tecnologia do que o anterior, né? Que você precisa de muita tecnologia, né? Tanto para se manter aquecido, como para fazer alguma atividade econômica nessas regiões aqui, certo? Então, estamos aqui terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e estejam prontos para as nossas aulas. Espero que tenham gostado. Tá? Não se esqueçam de se inscrever e de comentar se gostaram ou não. Né? O feedback, o retorno de vocês é muito importante para que a gente possa fazer aulas cada vez melhores. Eu estou melhorando aqui o nosso setup para fazer as aulas e vocês vão ter surpresas no decorrer do ano. Tá? Gente, muito obrigado e até a próxima.